Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro da Embiribeira. Paraplégico é fuzilado na orla da Brasília Teimosa. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 24 de março de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 5 assassinatos. 3 dos homicídios ocorreram no interior e 2 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 833 assassinatos, sendo 482 no interior e 351 no Grande Recife. A mulher Roberta da Conceição, de 29 anos de idade, ela estava desaparecida, sumida desde o dia 28 do mês passado e foi encontrada morta, enterrada em terras do sítio Melancia, na zona rural de Itaíba, no agreste do estado. A suspeita é que ela tenha sido estuprada e depois morta e enterrada. A polícia conseguiu prender 5 suspeitos, 3 homens e 2 mulheres, que foram encaminhados à delegacia de Arco Verde. O corpo de Roberta da Conceição foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Wagner de Lima Lopes, um rapaz de 32 anos de idade, foi assassinado a pedradas na rua Professor Sebastião Rabelo, em São José do Egito, no interior do estado. A vítima ainda foi levada para o hospital local. O suspeito do crime, José Cleiton Silva dos Santos, de 20 anos de idade, foi preso em flagrante em um posto de combustível no bairro do Planalto, lá mesmo em São José do Egito. Ele foi levado para a delegacia. O corpo de José Wagner de Lima Lopes foi removido do hospital para o Instituto de Medicina Legal. Renato Felipe dos Santos Neto, jovem com 20 anos de idade, residente no loteamento Estrela do Mar, zona rural de Tamandaré. Ele foi assassinado a bala na Praça Almirante Tamandaré, no bairro da Mangueira, lá em Tamandaré. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, o Renato Felipe dos Santos Neto, jovem, ele já havia sido preso e teria envolvimento com tráfico de entorpecentes. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Serafim da Silva, um homem com 49 anos de idade, foi agredido a facadas na rua da Praça do Artesão, em frente ao Hotel Rainha, no bairro Northville, em Goiânia. Os suspeitos do crime, os vizinhos dele, Pablo e Túlio. E segundo informações, José Serafim, ele teria apalpado os seios de uma mulher parente dos suspeitos. Muito quebrado de pau, José Serafim da Silva, e com golpes de faca, ele foi socorrido no hospital lá mesmo em Goiânia. Uma moradora de rua, Jéssica Marinho de Oliveira, com 29 anos de idade, residente em Escada, ela estava sumida há 5 dias e foi encontrada agonizando com golpes de faca peixeira na região do tórax, na rua Francisco de Assis, no bairro da Torrinha, no Cabo de Santo Agostinho. A polícia segue investigando o caso. De acordo com informações, Jéssica Marinho de Oliveira, ela seria usuária de drogas. Foi levada inicialmente para o posto de saúde lá do Cabo e depois removida aqui para Recife, para a emergência do Hospital da Restauração. Cristina dos Santos, uma mulher residente no bairro do Ibura, ela foi agredida a golpes de faca peixeira na comunidade dos Milagres por Simone de Assunção, que foi presa em flagrante e encaminhada ao DHPP. Cristiana dos Santos, ela foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA da Lagoa Encantada, lá no Ibura. Outra mulher, Gerlaine Iara da Silva, foi agredida a golpes de faca peixeira na rua Tiradentes, pertinho da Capela São José, no bairro Padre Roma, em Jaboatão dos Guararapes. A autoria e os motivos do crime estão sendo investigados pela polícia. Gerlaine Iara da Silva foi socorrida na unidade de pronto atendimento à UPA do Engenho Velho e o caso teve início nas investigações pelo pessoal do DHPP sob o comando do delegado Sérgio Ricardo. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agradecendo o povo ligado com a gente aqui na Jornal, os trabalhadores do cemitério Parque das Flores, Paulo Alegria, Irmão Val, Buiú, Boca de Alcari, Boquinha e também a fiscal Dani e ainda a administradora
Ione, todos ligados com a gente. Os sargentos PMs, Clerivaldo do BPRV e a Silva, que é motorista do comandante do BPTran, o Tenente Coronel Azevedo. Cláudia, Bruno, são irmãos. Cláudia, Bruno, Wagner, Douglas, Michele e Júnior Cabeção. Todos são filhos do comissário Cláudio Nocenonu e Dona Estela, da 4ª etapa do Rio Doce Olinda. Também ligadinho com a gente aqui na Jornal, o nosso diretor Vladimir Melo. Agradecendo também o pessoal, a rapaziada do Grupo Dinossauros da Macaxeira, Eliezer Maciel, o irmão dele Elias, o pastor Marcílio, Mirabel Nicolau, Jorge de Pitão, Jorginho, fundador do grupo, também os integrantes Pato, Abraão, Arimateia, Roberto Lima, Severino Maurício, Rivaldo da Silva, o Capilé, esposo Irtina do Cremosinho da Rua Maria Malha, também estão no grupo Rinaldo e muitos outros, Kellan Taxista, Danda, o irmão dele Quinha, Topogígio e Bailon. Lembrando que o Rivaldo, justamente o Capilé, está dodói, está adoentado, mas está se recuperando bem em casa. Também ligados aqui na Jornal Boca de Álcool, Beto Cabeludo, Biozinho, Bipo, deixa eu me ver assim, Baixinho Caicai, todos são amigos de José Grande, lá do Córrego José Grande. Na Rua Tupiniquins, em Santo Amaro, ligadinho na Jornal, Zeca Pedreiro e o operador de áudio aposentado, nosso amiguinho Ivanildo Queiroz. Em Casa Amarela, Máximo Fiteiro e Júnior do CD. Na Enseada dos Corais do Cabo de Santo Agostinho, os comissários Marcos Marcílio e Manuel Marques, são irmãos. Manuel Marques, o pai de Caio e também Lucas Marques. Valdir do Bar, ao lado do campo do Atlético e Ouro Preto Olinda. Valdir está sempre ligadinho com a gente aqui na Jornal. Bebinho de São Martim e o subtenente Mimo, presidente do time Bebe Quieto. A polícia está investigando a morte do jovem Matheus Vicente da Silva, que tinha 23 anos de idade, morava na rua Antônio Casemiro, em Nova Descoberta, e foi assassinado a bala dentro de casa por elementos desconhecidos e ainda levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Nova Descoberta. De acordo com informações, o jovem, ele teria envolvimento com as drogas e já havia sido ameaçado por causa justamente das dívidas. Também está sendo investigada pela polícia a morte de um outro rapaz, Fábio Araújo Dimas, 33 anos. Ele foi morto a bala numa escadaria na rua Tim Maia, no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Ele tentou correndo lá pela escadaria, mas foi alcançado pelos criminosos, 2 elementos que o mataram com diversos disparos de arma de fogo. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro da Embiribeira. Paraplégico é fuzilado na orla da Brasília Teimosa. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A rapaziada do trânsito sempre ligada com a gente aqui no Jornal. Pessoal da CTTU do Recife, o pessoal do BPRV e também os agentes de trânsito de Paulista, Júnior, que mora no Buriti, Brito Matias e Albuquerque. Os comissários Dodó, que mora no Managuapium, esposo de Dona Preta, e José Vicente Carlos Neto são lotados na delegacia de Paulista. Nuno e a esposa lá estão em Ponta de Pedras. No bairro da Mangueira estão ligados com a gente aqui no Jornal, motorista Fred e os irmãos Nilson Pereira e Nilma Pereira. Em Olinda, Saulo Holanda ligado com a gente, em Santo Amaro, Vanvan e o MC Guela. Eliezer José Domingos, um homem com 42 anos de idade, foi agredido a golpes de faca na travessa da Avenida Rui Barbosa, em Glória do Goitá, atentado de autoria e motivos desconhecidos. A vítima foi socorrida no hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removida aqui para Recife para emergência do Hospital Getúlio Vargas. Geiverson Henrique Batista da Silva, jovem com 20 anos de idade. Ele foi alvejado a bala num atentado na Travessa José Américo de Miranda, no bairro Santa Luzia, em Palmares. Os suspeitos do atentado, Jefferson Luiz da Silva e Joelton Jorge do Nascimento, que estão sendo procurados pela polícia. Geiverson Henrique Batista da Silva foi socorrido na emergência do Hospital Regional lá de Palmares. José Carlos Daniel de Lima, um jovem com 22 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo na PE-45, em frente a um bar no centro em Escada, atentado de autoria e motivos desconhecidos, e a vítima foi socorrida na emergência do hospital local.
Moisés José da Silva, de 32 anos de idade, um ex-presidiário, residente na rua Vila Velha, bairro Santa Mônica, em Camaragibe. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo lá em Santa Mônica, num atentado de autoria e motivos não fornecidos, e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, quinta-feira. O DJ Val, taxista do Pina. DJ Val está completando 64 anos de idade. Ele é pai de Gabriel, Andréia, Adriana, Júlia e é avô de Maria Carolina e também Maria Clara. Toda a família já reunida para um almoço logo mais. A senhora Miriam está completando hoje 80 anos. Que maravilha, Miriam. 80 anos de idade. Ela mora na rua Cecília Reis, no Alto José do Pinho, zona norte do Recife. Dona Miriam, ela é amiga do nosso amigo Alvirrubro Edgar do Alto José do Pinho. Também está aniversariando hoje Ricardo Antônio Carvalho de Oliveira. Este é sócio da Associação de Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Admilson Miranda e a secretária é Marlene. Agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os sargentos Hamilton dos Santos Pereira e Luciano Francisco Albuquerque Filho. E quem também está aniversariando hoje é o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o doutor Jovaldo Nunes Gomes. Agentes da Delegacia de Palmares, com apoio de policiais militares, conseguiram capturar um acusado de assassinar um travesti lá em Palmares no dia 11 de fevereiro deste ano. Geiverson Henrique Batista da Silva, de 20 anos, é conhecido pelo vulgo de Nego G. Ele é um dos suspeitos de matar o homossexual Júlio César dos Santos, conhecido por Júlia, que na ocasião estava na garupa de uma motocicleta quando foi assassinado. Nego G, ele foi recolhido ao presídio lá de Palmares. A polícia militar prendeu também um homem autor de um homicídio no sítio Brito, em Águas Belas, no Agreste do Estado. Rosivan Nascimento de Araújo, 31 anos de idade. Ele estava com um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais de Caruaru. Ele foi pego em casa e encaminhado à delegacia de plantão. Uma vendedora de óculos foi assaltada na Avenida de Olinda Silvestre Valença, na Coab 2, em Garanhuns, no Agreste do Estado, por dois elementos armados de revólveres que estavam numa motocicleta. Roubaram uma bolsa da vítima, contendo R$3.600. Uma queixa foi registrada na delegacia, mas nenhum suspeito foi preso até agora. Um motoqueiro foi assaltado no bairro Baixa Grande, na cidade de Pesqueira. Levou um cacete danado porque reagiu. Aí, os criminosos bateram bastante nele, foram dois elementos e sempre assim levaram, depois que bateram nele, deixaram ele cair no chão, levaram sempre a motocicleta dele, uma NXR 150 cilindradas, Bros, preta, de placa PGU 0323. Ele foi parar no hospital e nenhum suspeito foi preso até agora. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A polícia está investigando a morte do rapaz Gilvan Moraes Martins Cardoso. Gilvan Moraes Martins Cardoso, ele que tinha 28 anos de idade, morava na Rua das Flores, na Ilha Juna Bezerra, no bairro de São José. Ele foi assassinado assim que saiu de casa, ao passar pela Rua General Hélio de Albuquerque Melo, lá mesmo na Ilha de Juna Bezerra. Segundo informações, ele seria usuário de maconha e há cerca de 4 meses ele havia perdido um irmão durante um confronto com a polícia, pois o irmão estaria cometendo assaltos perto do viaduto da Juna Bezerra, reagiu com a polícia e acabou morrendo a bala nesse confronto. A polícia também está investigando a tentativa de triplo assassinato que aconteceu na Rua Esperança, em Tiúma, São Lourenço da Mata. Uma pessoa morreu, 2 outras ficaram feridas. Quem morreu foi o ex-presidiário José Roberto do Nascimento, tinha 32 anos de idade. Ele morava lá mesmo na Rua Esperança. Os feridos, José William da Silva, de 23 anos, e Geraldo Barbosa de Oliveira, 22 anos. Os 3 foram baleados por um homem que desembarcou de uma caminhoneta Hilux e depois que atirou nas 3 vítimas, voltou para o veículo e fugiu com mais alguém. A polícia está investigando o caso. Essas vítimas foram levadas para a unidade de pronto atendimento, a UPA de São Lourenço da Mata, e uma delas, justamente o ex-presidiário José Roberto do Nascimento, 32 anos, foi removido para o Hospital da Restauração, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos.
E a polícia também investiga a morte de Paulinho Henrique da Silva Campos, que tinha 22 anos de idade. Ele foi assassinado a tiros em frente à residência dele, na Avenida Felipe Camarão, no bairro Severiano Moraes Filho, em Garanhuns, no Agreste do Estado. De acordo com informações, ele já teve diversas passagens pelo presídio prisional por tráfico de drogas, por roubos e também furtos, e que ele cometia delitos para manter o vício das drogas, era viciado. A polícia ainda não tem nenhuma informação sobre a autoria e os motivos da morte de José Henrique dos Santos Filho, um rapaz de 25 anos de idade, assassinado a bala no sítio Juca, na zona rural de Cumaru. Policiais da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar apreenderam em uma residência no loteamento Zé Rocha, na cidade de Pesqueira, um pacote de maconha e 3 celulares, todos produtos de roubo, e conseguiram prender um casal que foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes. No distrito de Poço Comprido, em Correntes, um filho foi preso em flagrante pela Polícia Militar, acusado de agredir quem? A própria mãe, isso mesmo. O elemento de 34 anos de idade, ele foi autuado na delegacia local e contra ele já existe uma medida protetiva, pois o amaldiçoado está impedido de se aproximar da genitora, que tem 65 anos de idade. Foi justamente a mãe dele que moveu essa ação. Agentes da Delegacia de Buenos Aires, com apoio dos policiais das malhas da lei, conseguiram prender um homem que teria cometido um homicídio há 5 anos. Rogério José da Silva Júnior, 32 anos de idade, conhecido como Rogerinho. Ele teria matado em 2017 um deficiente mental conhecido como Amauri. Ele, o Rogerinho, havia matado esse deficiente mental, e aí ele foi encaminhado à delegacia de Nazaré da Mata. Imagem de câmera de segurança da Rua São Francisco, conhecida como Rua da Madeira, no centro, em Garanhuns, no Agreste do Estado, mostra uma ação de um marginal armado com um revólver, assaltando uma fonoaudióloga e roubando o celular da vítima. A polícia foi acionada, mas o suspeito até agora não foi localizado. 12 internos conseguiram fugir ontem pela manhã da FUNASE de Garanhuns, no Agreste do Estado. 2 deles ainda invadiram um estabelecimento comercial, armados com pedaços de madeiras, e tomaram de assalto uma motocicleta CG 150 cor vermelha de placa KKK 2249. Nenhum deles até agora foi apreendido. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ex-presidiário assassinado a tiros no bairro da Imbiribeira. José Carlos Lopes de Lima, de 39 anos de idade, foi assassinado ontem por volta das 11h30 da noite com disparos de arma de fogo na Rua Itália, no bairro da Imbiribeira, zona sul do Recife. Crime praticado por elementos desconhecidos. A informação apurada pela polícia é de que o rapaz, ele já havia sido preso por roubo e também tráfico de entorpecentes. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E atenção! Paraplégico é fuzilado na orla da Brasília Teimosa. Lucas Flores da Silva Gondim, um rapaz de 27 anos de idade, cadeirante, residente na Avenida Brasília Teimosa, zona sul do Recife. Ele foi assassinado ontem por volta das 7h40 da noite com uma saraivada de balas. Estava sentado na cadeira de rodas dele quando foi assassinado com cerca de 10 tiros de pistola na orla da Avenida Brasília. 3 homens desconhecidos cometeram o crime. De acordo com informações do paraplégico, ele seria usuário de drogas e já havia sido preso por tráfico de entorpecentes. Era um aposentado por invalidez, pois havia ficado paraplégico após sofrer um atentado à bala
em 2016 na cidade de Caruaru. Ele deixou a viúva e um filhinho de 5 anos de idade. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, controle de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.